Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1, versículo de número 8. Um texto bastante conhecido, Atos 1 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, após o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ou conforme outras traduções, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Podeis assentar. Estas palavras que acabamos de ler, irmãos, foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Foram ditas após a sua ressurreição dentre os mortos e antes da sua ascensão aos céus. A Bíblia mostra-nos no versículo de número 5 de Atos, capítulo de número 1, que Jesus disse aos seus discípulos que João lhes havia batizado em água, mas que seriam batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. No versículo 4, ele chama este batismo no Espírito Santo de promessa do Pai, e ordena aos discípulos que não se ausentem de Jerusalém, mas que mantenham-se na expectativa de terem cumprida esta promessa. E então no versículo 8 ele diz de que se trata esta promessa. Na verdade é uma promessa de que haveremos de receber poder de Deus ao descer sobre nós o Espírito Santo. É a promessa de que há de vir sobre nós o poder de Deus. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Portanto, o batismo no Espírito Santo, aqui apresentado como promessa do Pai, acerca do qual Jesus disse que os discípulos receberiam em poucos dias, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que lá esperassem esta promessa. O batismo no Espírito Santo é uma concessão de poder do Espírito Santo. É uma vinda do Espírito Santo sobre nós, pela qual ele nos concede poder para que sejamos testemunhas. Observe que Jesus não diz a eles que receberiam poder e que tornar-se-iam filhos de Deus, ou que ficariam mais santos, ou que seriam regenerados. Não há nenhuma associação do poder do Espírito Santo aqui com o novo nascimento, com a santificação, ou com qualquer aspecto da salvação. Antes, há uma associação do poder do Espírito com o testemunho que eles têm que dar de Jesus, com o serviço do reino, com o cumprimento da grande comissão que Jesus lhes havia dito antes de sua ascensão, quando disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulo de todas as nações. Pelo que podemos perceber, o Cristo ressurreto lhes incumbiu de evangelizar em toda parte, de pregar o Evangelho em todas as nações, de anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas não apenas lhes deu esta ordem, lhes prometeu também provisão, capacitação, e uma capacitação que lhes viria não de um diploma de seminário, de um curso de missiologia, mas uma capacitação que lhes viria do alto, de Deus, do Espírito Santo. Poder lhes seria concedido para que pudessem ser testemunhas. Portanto, não há nenhuma referência desta experiência com qualquer aspecto da salvação, mas antes com o serviço e a missão de ser testemunha. Até porque os discípulos já eram salvos. Jesus, ao ressurgir dentre os mortos, lhes comunicou sua vida ressurreta.
E esta experiência pela qual lhes comunicou sua vida ressurreta é o novo nascimento neotestamentário, aquele pelo qual nós nos unimos a Cristo, nos integramos ao seu corpo, para sermos nele novas criaturas. Como ele disse, naquele dia, o dia da minha ressurreição, eu vivo e vós vivereis. Sabereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós, vós em mim. Em João 20, 22, ressurreto, Jesus apareceu aos discípulos e soprou-lhes o Espírito Santo. Lhes deu vida, lhes soprou vida, lhes comunicou sua própria vida ressuscitada através do Espírito Santo. Ali, do modo neotestamentário, foram eles salvos, incluídos no corpo de Cristo, unidos a Cristo, como sendo a videira, o corpo, tendo Jesus por cabeça. Eles já haviam sido salvos na forma do Velho Testamento antes da morte e ressurreição de Jesus, quando o Novo Testamento ainda não valia, porque só vale depois da morte do testador. Ainda antes da morte e ressurreição de Jesus, Jesus lhes havia dito que seus nomes estavam escritos no céu. Quando voltaram festivos, falando de que demônios se lhes submetera, Jesus disse: alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Jesus já lhes havia dito que estavam limpos pelas palavras que lhes havia sido falada, já haviam sido batizados no batismo de João Batista, sob arrependimento para a remissão de pecados. Eram, portanto, salvos. Nós percebemos, irmãos, então, duas coisas de logo: que o batismo no Espírito Santo é posterior à conversão, é após a conversão, e com ele não se destaca, se acrescenta qualquer novo aspecto da salvação, mas ele é capacitação para serviço. Eu ouso até dizer que se alguém fosse aceitar Jesus na última hora para logo partir, não lhe seria tão necessário o batismo no Espírito Santo, porquanto não haveria para ele tempo de pregar, de evangelizar, de anunciar a outros o Evangelho. O batismo no Espírito Santo é capacitação para serviço, e é uma experiência subsequente, posterior à conversão, ao novo nascimento. E tem a ver com este aspecto, como disse eu, do testemunho a todas as nações. E aqui nós vemos, irmãos, que há uma incompatibilidade entre a mensagem pentecostal e a mensagem calvinista da expiação limitada, segundo a qual Jesus morreu só pelos eleitos. Digo-vos isso por várias razões. Primeiro, receberiam os discípulos poder para serem testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra, para pregar em todas as partes, a todas as pessoas, porquanto em Marcos ainda é mais explícito, e Jesus lá diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Este poder que lhes viria seria para capacitá-los a esta missão, ou seja, para que pudessem ter poder quando fossem em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, quando pregassem a cada criatura. Este poder entraria em ação. A pessoa poderia resistir ao Evangelho, mas o poder estaria entrando em ação para alcançá-la. Pergunto-vos, se somente alguns estavam já marcados para a salvação incondicionalmente, Jesus por eles apenas tivesse morrido, se os tais irresistivelmente, em dado momento de suas vidas, seriam convertidos, o que mudaria nós sermos batizados no Espírito Santo para pregarmos com mais unção? Entendem, irmãos? O calvinista acredita que o eleito vai salvar-se independente de quem seja o pregador. Vai ser salvo por uma graça irresistível que lhe virá quando estiver ouvindo a palavra e o conduzirá à conversão. De que é que adianta o pregador ter mais unção ou menos unção quando prega,
se o eleito, na visão calvinista, vai converter-se de qualquer modo, sob uma graça irresistível. O que nos acrescentaria buscar uma capacitação maior para pregar, se já estava tudo decidido, e se o eleito converter-se-ia por um ato soberano de Deus, por uma graça que lhe viria irresistivelmente? Na medida em que nós buscamos o batismo no Espírito Santo, nós entendemos que isso nos dará poder para alcançar mais vidas. Entendemos que esta promessa é destinada a todo crente pode ter esta virtude do alto, porque Deus quer que todos nós estejamos, tanto quanto possível, capacitados para melhor cumprirmos o ID, para alcançarmos mais vidas. Portanto, não é compatível ser um pentecostal bíblico, um renovado, e ser um calvinista. Vemos aqui que o alcance da expiação é universal. Jesus morreu por todos os homens. Não significa dizer que todos estejam salvos, mas significa que Deus deseja que todos se arrependam e sejam salvos. E nos envia a pregar o Evangelho a todos porque deseja vê-los salvos. E nos dá o poder do seu Espírito Santo porque deseja que o nosso ouvinte seja salvo. Entretanto, todo homem ainda é responsável diante de Deus. E Deus lhe dá condições de crer, e ele já tem em si a condição de não crer pela sua corrupção. E o homem faz escolhas, e pode resistir ao Evangelho, e pode dizer não ao que ouve. Se ele for condenado, o será, porque esta foi a sua vontade ao manter-se incrédulo. Mas a vontade de Deus era de que ele se arrependesse e se convertesse. Nós vemos então, de logo, que não é compatível a visão pentecostal com a visão calvinista. Percebemos também uma coisa, que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, falaram em outras línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 2,4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E a multidão perguntava: o que quer isto dizer? E Pedro fez referência para explicar o que estava acontecendo a uma profecia de Joel. Atos 2, 18 diz assim, aliás, Atos 2, a partir do 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Observemos, irmãos, que Deus quer alcançar não apenas a vida de cada crente em particular, mas a sua família. Deus quer que nossa família se torne um grupo familiar cheio do Espírito Santo, porque aqui diz: do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos, os vovôs, sonharão, os vossos jovens terão visões. Essa cena aqui me é muito atraente. Eu imagino um lar cheio do Espírito Santo, como o do evangelista Filipe, que tinha 2 filhas que escolheram não casar, mantiveram-se virgens e ainda profetizavam. Sendo ele próprio, Filipe, um evangelista. Eu aqui consigo imaginar uma cena, um velho na casa contando um sonho, os filhos e filhas profetizando, os jovens tendo visões, e até os servos e servas profetizando. É o que Deus deseja para nós, irmãos.
que não apenas individualmente, mas nossa família seja cheia do Espírito Santo. E Deus diz: derramarei sobre toda a carne. Sobre toda a carne quer dizer sobre judeus, sobre gentios. Alguns heréticos interpretaram mal esta passagem e disseram que sobre toda a carne seria sobre todos os segmentos religiosos. E aí imaginam católicos falando em línguas como sendo de Deus, imaginam mórmons que dizem falar em línguas como sendo de Deus, até muçulmanos falando em línguas como se fosse algo de Deus. Supõe tais intérpretes que sobre toda a carne seja sobre toda a religião, mas sobre toda a carne é sobre todas as raças, sobre todos os grupos étnicos, mas pressupondo que sejam crentes. Se os discípulos seriam testemunhas de Judéia, Samaria, até os confins da terra, se pregariam a toda a criatura, se fariam discípulos de todas as nações, então haveria crente entre todos os povos. E sobre todos esses crentes, independentemente da raça, do grupo étnico, Deus derramaria de seu Espírito e os faria também instrumentos no seu reino. Sobre toda a carne, quer dizer sobre judeus e gentios, e o desenrolar de Atos mostra-nos isso. Pedro vai pregar lá na casa de Cornélio, que é um gentio, e Deus derrama seu Espírito sobre os que de lá se convertem. Filipe desce aos samaritanos que se convertem, mas depois Pedro e João vão lá e oram por eles, para que também recebam o Espírito Santo. É, portanto, uma experiência interracial. Isso, irmãos, mostra como Deus esteve presente na rua Azusa, em Los Angeles, no início do século XX, quando novamente a chama pentecostal reacendeu. O maior avivamento pentecostal depois dos dias apostólicos foi aquele que irrompeu na rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1906. Há quem diga que se você colocar uma agulha num globo na região que seria Jerusalém e a agulha for grande, ela vai sair exatamente em Los Angeles, do outro lado, onde novamente veio o poder de Deus no século XX. Uma das coisas mais impressionantes do que aconteceu na rua Azusa é que o movimento começou unindo brancos e negros. Charles Fox Parham, que foi o iniciador de tudo em Topeka, Kansas, era branco. Entre os seus ouvintes que aprenderam a mensagem pentecostal estava o pastor Seymour, que era negro e que liderou lá na rua Azusa. E para lá iam brancos, negros, de uma época, irmãos, de segregação racial. Os pais do pastor Seymour haviam sido escravos numa geração anterior. Havia muita discriminação por razões de cor nos Estados Unidos, mas surpreendentemente, brancos, negros, estavam todos lá sendo batizados no Espírito Santo. E para falar a verdade, vieram pessoas que eram missionários na China para lá serem batizados no Espírito Santo e voltarem à China. Outros vieram da Noruega, da Suécia, de toda parte, para em Los Angeles receberem o batismo no Espírito Santo e voltarem às suas nações, levando a mensagem. Isso me lembra muito o Pentecoste. Há uma similitude muito grande, porque no dia de Pentecostes, aqui em Atos, estavam presentes em Jerusalém pessoas de todos os lugares, de várias regiões. Os discípulos, os 120, estavam aguardando a promessa de Jesus. Ao receber o Espírito Santo e falar em línguas, pregaram, mas particularmente Pedro pregou, e quase 3.000 almas daquela multidão heterogênea de pessoas de todos os lugares se converteram. E os que se converteram não voltaram logo para as
suas terras, ficaram lá em Jerusalém, tanto que os irmãos passaram, os que já lá moravam, a vender suas propriedades para ter com que manter estes, para que eles lá se formassem como uma espécie de seminário, se preparassem para voltarem às suas terras, pregando a mensagem. E aqueles que se converteram também foram batizados no Espírito Santo. Pedro disse: a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. No próprio apelo que Pedro fez aos que se converteram no Pentecoste, Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqueles que foram se convertendo, foram sendo batizados no Espírito Santo. Chegou uma hora que se demoraram muito naquele lugar, já não estavam mais voltando para as suas terras, já era tempo de irem, mas se mantinham em Jerusalém. Então veio uma grande perseguição, que começou com a morte de Estevão, e eles, espalhados pela perseguição, voltaram para os seus lugares de origem, levando a mensagem. No início do século XX, em 1906, foi mais tranquilo. As pessoas vinham de longe, recebiam o batismo no Espírito Santo em Los Angeles e logo iam. Não havia necessidade de preparação, porque os que vinham de longe já eram crentes, salvos, já entendiam o Evangelho, só lhes faltava o batismo no Espírito Santo, experiência acerca da qual muitos até então desconheciam, mas iam a Los Angeles, iam ao templo, na Rua Azusa, eram batizados no Espírito Santo e voltavam aos seus lugares, levando a mensagem pentecostal. Mas ali também houve uma união de raças, de grupos étnicos. É certo que lá no início, no livro de Atos, os que se converteram no Pentecoste eram judeus, mas eram judeus de vários locais diferentes. Mais adiante na história, o Pentecoste chega aos gentios. A casa de Cornélio antes tinha chegado aos samaritanos. Paulo ora pelos de Éfeso, que também recebe o Espírito, fala em línguas e profetiza. Então nós vemos, irmãos, Deus derramando do seu Espírito sobre toda a carne nos primórdios, e vemos a coisa se repetir no início do século XX, no avivamento da Rua Azusa. Alguém diz: pastor, se o batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, é capacitação para o serviço, porque a evidência é falar em outras línguas. Notemos, irmãos, que lá na Torre de Babel as pessoas falavam uma língua só e se uniram para mostrar sua arrogância contra Deus. A Torre de Babel fracassou e eles foram punidos falando em línguas através das quais não se compreendiam, idiomas terrenos. No caso ali, as línguas os separaram, mas no caso do poder do Espírito Santo, a língua nos une. Apesar de falarmos várias línguas espirituais distintas, mas isso não nos afasta, isso nos aproxima uns dos outros. Lá no dia em que Pedro foi na casa de Cornélio, não havia objeção dos judeus que o acompanharam a que ele pregasse para a conversão na casa de Cornélio em si mesmo. Sendo que aqueles judeus queriam que os convertidos da casa de Cornélio se tornassem prosélitos judeus, se convertessem ao cristianismo, também se circuncidassem, se integrassem à vida judaica. Os judeus sempre acreditaram que pessoas não judias podiam ser salvas, como Raabe, como Ruth, mas eles acreditavam que as pessoas tinham que, para que fossem salvas, se integrar à comunidade judaica. Mas eles sempre achavam que era a missão dos judeus ser luz para as outras nações e povos, conforme muitas profecias do Velho Testamento, particularmente acerca do milênio, quando a nação de Israel
seria instrumento de Deus para irradiar a sua glória sobre toda a terra. Para aqueles cristãos judeus do início, poderiam eles até aceitar a ideia de pregar aos gentios, mas lhes parecia estranho que os gentios convertidos, sem precisar se integrarem à vida judaica, tivessem a mesma missão de pregar o evangelho que eles. Eles achavam que os gentios deveriam ser passivos, no sentido de eles levarem salvação para os gentios, mas eles levariam a salvação, os gentios não tornar-se-iam pregadores, não haveria uma igreja missionária dentre os gentios. Por isso o grande susto não foi quando Pedro pregou na casa de Cornélio, mas foi quando o Espírito Santo desceu sobre os da casa de Cornélio. Se a descida do Espírito Santo fosse interpretada pelos judeus ali como querendo dizer que eles estavam sendo salvos, isso não espantaria os judeus. Se os judeus acompanharam Pedro quando foi lá pregar, obviamente estavam esperando ver os gentios sendo convertidos. Mas o que lhes espantou foi que eles viram os gentios, meus irmãos, falando em outras línguas, se maravilharam de que sobre os gentios se derramasse também o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ali aqueles judeus puderam saber, e Pedro falou disso no concílio de Jerusalém, que os gentios também seriam pregadores. Os da casa de Cornélio não haviam sido circuncidados, não tinham se integrado à comunidade judaica, mas tinham ali se convertido. Enquanto gentios, Deus lhes derramou o Espírito Santo. E nós sabemos, irmãos, que a igreja de Antioquia, por exemplo, se tornou uma igreja poderosamente missionária entre os gentios e formando pregadores entre os gentios. O falar em línguas mostra que nossa boca está consagrada para o serviço de pregar. O falar em línguas distintas não nos afasta, mas nos aproxima. E mostra que agora há uma comunidade, tanto de judeus como de gentios convertidos, que estão consagrados pelo poder do Espírito Santo para serem arautos e pregadores do Evangelho. Interessante que quando Jesus falou aos discípulos que eles iriam ser batizados no Espírito Santo, eles perguntaram o seguinte, no versículo 6 de Atos 1, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Observe, quando Jesus disse que eles seriam batizados no Espírito Santo, o que é que eles pensaram? Naquele momento, eles pensaram que Jesus ia restaurar o reino de Israel e capacitar Israel para ser luz para os gentios, como vai acontecer no milênio. Eles estavam associando o batismo no Espírito Santo não com a missão de uma igreja composta por judeus e gentios, consistente em evangelizar o mundo. Eles estavam associando o batismo no Espírito Santo com uma capacitação da nação de Israel para ser luz entre os gentios, como será no milênio. Mas aqui não é o momento, irmãos, da restauração de Israel, não é o momento do milênio, não é o momento que Israel será luz para os gentios, é o momento em que Jesus constitui para si um povo missionário, onde há união entre judeus e gentios, a raça não importa. Deus quer então derramar seu Espírito sobre toda a carne, quer ver pessoas na obra de todas as raças e grupos étnicos, fazendo a obra de Deus em toda a face da terra. E então Jesus disse, não, ao Pai compete saber tempos e épocas, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tem uma coisa que chama a minha atenção, é quando a Bíblia vai falar de que Deus vai derramar o seu Espírito sobre os filhos e filhas, os velhos, os jovens. Aí Deus diz assim, e até sobre os servos e servas, e até sobre o empregado.
como mostrando o prazer que Deus teria de derramar seu Espírito sobre os pequenos. E, meus irmãos, foi o que aconteceu na Rua Azusa. O movimento pentecostal começou como um movimento de negros numa sociedade altamente discriminatória. Aqueles homens eram filhos de escravos de uma geração anterior, mas Deus está dizendo até sobre os servos e servas: derramarei do meu Espírito. Nós percebemos um prazer em Deus de derramar o Espírito Santo sobre aqueles que no mundo foram menosprezados, foram colocados em segundo plano. Deus está dizendo: eu vou derramar do meu Espírito até sobre eles, eu vou elevá-los. Farei deles também arautos, de homens simples, de homens de poucas letras. Eu farei deles arauto. E, meus irmãos, é a coisa mais surpreendente que os pentecostais tenham feito no século XX, mais por missão do que qualquer outra denominação evangélica. Os evangélicos se reuniram em 1910 na Conferência de Edimburgo, na Escócia. Era a grande conferência de missões, havia grande euforia, otimismo. Eles acreditavam que iriam evangelizar o mundo inteiro e cristianizar o mundo inteiro. As missões haviam prosperado muito no final do século XIX, e agora evangélicos de todas as denominações organizadas achavam que iriam alcançar o mundo todo. E havia ali um pregador que estivera num grande avivamento. E quando ele foi para aquela conferência, ele ficou decepcionado. Os pentecostais não estavam lá. Apesar de já ter iniciado o movimento pentecostal em 1906, eles não tinham prestígio no grande cenário do movimento evangélico para estarem lá. Mas aquele pregador que viera de um avivamento bem distante, para o lado mais oriental, ele, decepcionado, disse: olha, não vai muito adiante esse planejamento missionário, porque eles pensam em mecanismos, em programações, em investimentos, em formação intelectual, mas não falam no poder do Espírito Santo. E os pentecostais, irmãos, sem planejamento missionário, sem grandes organizações, sem técnica nenhuma, mas do poder do Espírito Santo, abalaram aquela geração e fizeram mais por missões do que qualquer um desses grupos. Não são do Espírito Santo de Deus, não são do Espírito Santo, pessoas pequenas, mas que alcançaram mais do que os diplomados, pessoas sem recursos, mas que fizeram mais do que os que tinham recursos, no poder do Espírito Santo. O Pentecoste, irmãos, é capacitação para serviço, é interracial, envolve a todos na obra, do maior ao menor. Mas aqui nós temos uma coisa interessante, é que há uma direção do Espírito Santo quando há avivamento pentecostal para a crença no pré-milenismo. O que eu quero dizer é que há os pós-milenistas, os amilenistas e os pré-milenistas. Os amilenistas interpretam a Bíblia com sentido figurado, de ponta a ponta, não acreditam em milênio, não acreditam numa grande tribulação de 7 anos. Os pós-milenistas acreditam equivocadamente, até ingenuamente, que a igreja vai se expandir pelo mundo e ela, a igreja, vai instaurar um milênio de paz. Então Jesus vem só para receber a coisa já pronta. Mas o pré-milenismo acredita que o mundo vai de mal a pior.
que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação e voltará com ela no final da grande tribulação para implantar literalmente sobre a terra o seu reino milenar, quando então vai salvar Israel das mãos do anticristo e restaurar essa nação. Nós vemos aqui que os discípulos criam nisso. Quando eles perguntaram a Jesus: quando é que restauras o reino de Israel? Essa pergunta mostra que eles tinham duas coisas na cabeça. Primeiro, que Deus ainda tem projetos para Israel. Segundo, que haverá a restauração de Israel no milênio, conforme as profecias. Jesus não negou a pergunta deles. Jesus disse que aquilo ia acontecer sim, só disse que os tempos e as épocas estavam reservados à autoridade do Pai. Mas Jesus não disse: não vai ser restaurada a nação de Israel. É como se Jesus estivesse dizendo: agora é a época da igreja, mas depois virá a época de Israel. Portanto, meus irmãos, agora é a hora de a igreja ir a toda parte, levar o evangelho. Depois termina a era da igreja, ela é arrebatada, e a grande tribulação inicia como um processo doloroso para fazer Israel voltar para Deus, ser restaurado e então haver o milênio. Onde o movimento pentecostal aflora, essa é a crença escatológica. Essa é a crença condizente, neotestamentária. Portanto, o avivamento pentecostal é pré-milenista e é cristocêntrico. Note que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Onde o poder do Espírito Santo chega, Jesus é que é pregado, Jesus é que é glorificado. Pastor, por que você não acredita na renovação carismática católica? Porque entroniza Jesus e Maria. Porque dá testemunho de Jesus e Maria? Porque não há título que eles deem a Jesus que também não dão a Maria. Jesus é Senhor, Maria é Senhora. Jesus é mediador, Maria é medianeira. Jesus é redentor, Maria é corredentora. Jesus é rei, Maria é rainha do céu. É assim que se ensina na igreja romana. Não se reza no terço no Pai Nosso sem rezar tantas Ave Marias. Mas Jesus não disse: recebereis poder e sereis testemunhas de Maria. Aliás, entre aqueles que estariam lá para receber poder e dar testemunho dele, estava a própria Maria. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Nós damos testemunho de Jesus, nós pregamos Jesus. Alguns dizem assim: mas vocês falam muito no Espírito Santo. Mesmo a mensagem do batismo no Espírito Santo é centrada em Jesus. Quando João Batista foi falar do batismo no Espírito Santo, falou mais de Jesus do que do batismo no Espírito Santo. Ele disse: depois de mim vem um que antes de mim já era. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as alparcas. E Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Nós pregamos Jesus como batizador no Espírito Santo. Mas é de Jesus que nós damos testemunho. Veja, irmãos, tudo isso nos diálogos de Jesus com os discípulos antes de sua ascensão ao céu. Evangelho de João, capítulo de número 14. João 14, 17, Jesus diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Note, o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não é convidado na Bíblia a receber o Espírito Santo, o mundo é convidado a receber Jesus. O dom de Deus para o mundo é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o dom de Deus para o mundo, a todos quantos receberam. A saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o Espírito Santo é o dom de Jesus para a igreja. O mundo não pode receber o poder do Espírito Santo, porque o mundo não vê nem o conhece. Ou seja, porque o mundo não é crente.
Mas aí Jesus diz: mas vós o conheceis. Vocês são crentes, vocês conhecem o Espírito Santo, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós, diz aqui, o conheceis, o que habita convosco estará em vós. É a ideia da subsequência. O batismo no Espírito Santo é para quem já é crente, é posterior à conversão. Veja aí agora no versículo do capítulo 16, do versículo de número 8 ao 11. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Note mais uma vez a ideia da expiação universal. A ideia, irmãos, de que a obra do Espírito Santo através da igreja para persuadir se destina a todo mundo. Os calvinistas costumam dizer: não, o mundo aqui não é o mundo todo, são pessoas de todo mundo. O mundo aqui são só os eleitos, sendo que há eleitos entre todos os povos. Nesse sentido, convencerá o mundo. Mas será que é isso mesmo? Diz aqui que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Me parece que o mundo aqui é todos aqueles que estão no pecado e que estão com risco de ir a juízo. Eu até pergunto, se o eleito antes da fundação do mundo, na visão calvinista, inevitavelmente vai ser salvo por um decreto de Deus incondicional, por que o Espírito Santo convenceria ele do juízo? De que juízo? Ele já nasceu marcado para não ir para o juízo. De que juízo ele estaria convencido? Se aqui alguém vai ser convencido do juízo, é porque é alguém que tem o risco de ser julgado, mas poderá não ser, caso se converta. Quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é só ver o contexto. Vamos ler aí o versículo de número 11. E do juízo, ele vai convencer do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Vamos aqui aceitar hipoteticamente a exegese calvinista para ver se dá certo. Eles dizem que o mundo, do versículo 8, que vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, não são todas as pessoas, são só os eleitos, porém de todo mundo. Se isso é verdade, então vamos interpretar do mesmo jeito no versículo de número 11. Diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, que é o diabo. Se mundo são os eleitos, então o diabo é o príncipe dos eleitos? Se mundo lá em cima são só os eleitos que vão ser convencidos, aqui diz, vão ser convencidos do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Se mundo lá são os eleitos, mundo aqui também são os eleitos. Então o príncipe dos eleitos é o diabo? O mundo aqui, irmão, é todo mundo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem crê no poder do Espírito Santo não pode crer nesse negócio de expiação limitada, não. Crê que Jesus morreu por todos e há salvação para todos os que creem e se arrependem de seus pecados. João 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo leva a ortodoxia. O movimento pentecostal, desde o começo, creu na inspiração integral da Bíblia. Creu, irmãos, nas doutrinas básicas, fundamentais. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, onde o Espírito Santo chega, ele mostra o que há de vir, ele mostra o plano escatológico de Deus, que haverá, depois do término da era da igreja, o seu arrebatamento, grande tribulação, depois o milênio. Onde o poder do Espírito Santo opera, a visão escatológica sobre o que há de vir é revelada e, portanto, a postura bíblica pré-milenista é sustentada. Versículo 14: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Onde o Espírito Santo opera, Jesus apenas é exaltado. Ele me glorificará, ele não vai glorificar a outra. Deus diz: o meu louvor não darei a imagem de escultura, a minha glória não darei a nenhum outro. Aqui diz: ele
me glorificará, porque receberá do que é meu. Nós notamos que o que vemos lá em Atos 1 se confirma nos diálogos precedentes de Jesus com os discípulos antes de sua morte e ressurreição. Algumas curiosidades importantes sobre o início do movimento pentecostal no século XX. Primeiro, ele irrompeu do movimento de santidade. Pense nisso. Havia um grande e forte movimento no final do século XIX e início do século XX, onde as pessoas queriam santidade, elas queriam ser perfeitas como o nosso Deus é perfeito. Praticavam o autoexame, buscavam piedosamente uma vida reta, um coração puro diante de Deus. Os líderes do movimento pentecostal haviam participado deste movimento de santidade. O movimento pentecostal irrompeu dentro do movimento de santidade. Isso quer dizer, irmãos, que os pioneiros do movimento pentecostal não eram pessoas sensacionalistas, que queriam ver sinais, prodígios. Os sinais e prodígios aconteceram, mas eles não eram obcecados por espetáculo. Eles não eram obcecados por coisas visíveis, sensíveis. Não, eles queriam santidade, eles queriam vida profunda com Deus. Aqueles homens encontraram o poder do Espírito Santo, que os fez arautos, missionários, encontraram o poder do Espírito Santo pelo qual voltaram a acontecer poderosas curas e milagres, mas o que eles estavam atrás do caminho, quando encontraram o poder do Espírito Santo, era de santidade. Isso me lembra Oséias, quando Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele virá a nós como a chuva serôdia que rega a terra. O poder do Espírito Santo veio sobre pessoas que buscavam a vida profunda com Deus. Donald G., que foi o grande líder do movimento pentecostal inglês, ele costumava analisar Atos 2:38 assim. Aliás, Atos 2, versículo 5, de número 38. Quando Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Donald G. dizia: é dito aqui que para a pessoa receber o dom do Espírito Santo, ela deve se arrepender e se submeter ao ato do batismo, confessando Jesus como seu Senhor. Isso significa que quanto mais profundo for o arrependimento, mais a pessoa está preparada para receber o batismo no Espírito Santo. Se ela deve se arrepender, então quanto mais profundamente se arrepender, mais está preparada. O batismo, ele dizia, é um ato de obediência, inclusive envolve a confissão de que Jesus é Senhor, e no ato do batismo você coloca-se como alguém que morreu para o mundo para viver para Cristo. Então, se o batismo representa submissão e está antes do dom do Espírito Santo, então quanto mais obediente você for, mais você está adequado ao batismo do Espírito Santo. Arrependimento e obediência, arrependimento e submissão. Interessante, irmãos, que os pentecostais, eles acreditavam que o batismo do Espírito Santo era um dom de Deus. E eles não queriam nunca ressaltar que obras eram pré-condição do batismo do Espírito Santo, mas eles falavam de condições que habilitavam o crente a receber o batismo do Espírito Santo com eficácia. O que eu quero dizer é o seguinte: quanto menos santo você for, você pode até receber o batismo do Espírito Santo, mas ele não vai ser tão poderoso em você como for naquele que se preparou ficando mais santo antes. Entendeu? Não é a condição aqui que eu estou estabelecendo para receber, e não era isso que os pentecostais falavam. Os pentecostais consideravam irreverência até você buscar o batismo do Espírito Santo sem ter uma profundidade espiritual primeira. Por isso que primeiro veio o movimento de santidade, depois veio o movimento pentecostal. Primeiro santificação, depois batismo no Espírito Santo. Eles diziam: aprofundemos o arrependimento. Se houver qualquer pecado consciente, de que tenhamos consciência em nossa vida, vamos tirá-lo de nós, até que não haja pecado nenhum, ainda que nos pareça o menor, de que tenhamos notícia, recordação e lembrança em nossa vida.
E eles diziam: vamos estar prontos para obedecer ao Senhor, de maneira que se Ele chamar para qualquer coisa, não relutemos, mas de logo abracemos a sua vontade. Quando isso estiver estabelecido em nossas vidas, então vamos receber o poder do Espírito Santo. Às vezes nós ficamos lendo a história desses homens e ficamos nos perguntando por que o batismo do Espírito Santo tornava a vida deles tão frutífera, eles fizeram tantas coisas, e por que muita gente hoje é batizada no Espírito Santo e não vemos as mesmas manifestações, os mesmos resultados? Porque, meus irmãos, é como eu estou dizendo, uma coisa é receber o batismo do Espírito Santo, outra coisa é receber estando habilitado a dar expressão a Ele. Quanto mais nossa vida for santa, profunda com Deus, mais ao recebermos o batismo do Espírito Santo, Ele mostrará os seus frutos e os seus resultados. Segunda coisa que eu gostaria de dizer é que as pessoas costumam dizer aos pentecostais: valorizam a experiência. Para eles o importante é sentir alguma coisa, e eles formulam doutrina em cima do que sentem. Isso pode até ser verdade com respeito a um tipo de pentecostalismo vulgar do nosso tempo, mas no caso dos pioneiros, não. O batismo no Espírito Santo irrompeu num seminário em Topeka, Kansas, numa escola teológica, irmãos, de pessoas que estudavam a Bíblia. Não foi que alguém lá falou em línguas, depois eles formularam a doutrina do batismo no Espírito Santo, não. Foi que, estudando a Bíblia, eles viram sobre o batismo no Espírito Santo que sua evidência era falar em outras línguas e começaram a buscar. A experiência não veio primeiro, a teologia veio primeiro. O batismo no Espírito Santo veio a pessoas que buscavam conscientemente a experiência esclarecidamente na Bíblia. O pastor Seymour ouviu sobre o batismo do Espírito Santo e creu quando ele começou a missão na Rua Azusa. No comecinho lá, nem ele havia sido batizado no Espírito Santo. Ele esteve numa rua antes lá, começou esse movimento. Nem ele pregava para os outros e nem ele tinha recebido. Ou seja, ele não estava simplesmente querendo justificar a sua experiência, ele tinha a noção bíblica e estava buscando e recebeu por buscar. A teologia pentecostal não é a teologia para justificar as experiências. Os que buscaram as experiências primeiro se esclareceram da teologia. Terceira observação: veio a pessoas que tinham muita expectativa, irmãos. Aqueles homens oravam para serem batizados no Espírito Santo. Uma das pessoas mais admiráveis daquele movimento chamava-se Thomas Barrett. Ele era um pregador metodista inglês que estava abrindo uma missão na Noruega. Esteve nos Estados Unidos, em Los Angeles, soube que havia um grande avivamento lá, que estavam pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Ele se informou, ouviu as notícias e começou a buscar o batismo no Espírito Santo também. Quando este homem foi batizado no Espírito Santo, ele voltou à Europa e se tornou o pai do pentecostalismo europeu. Por onde ele saiu pregando, irmãos, a glória desceu. Suécia, Noruega, toda parte. Atrizes deixaram sua vida artística e moral e se converteram ao Evangelho quando ele voltou à Europa. Mas quando ele tomou conhecimento do que Deus estava fazendo, ele desejou ser batizado no Espírito Santo, estando ainda nos Estados Unidos. E este homem buscou tão intensamente o batismo no Espírito Santo que ele relata que orou 12 horas ininterruptas. Imagine uma pessoa orar 12 horas sem parar. Quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo também foi uma coisa impressionante. Os que estavam com ele dizem que apareceu uma língua de fogo sobre a cabeça dele, que o corpo dele se encheu de luz. E ele ficou até 4 horas da madrugada falando em línguas. E este homem, irmãos, incendiou a Europa. Havia expectativa, desejo que falta nos nossos dias, é isso. Desejo, oração, busca, santidade. Outra coisa, o senso de urgência missionária.
Eu expliquei aqui como os pentecostais foram arrojados em missões, como eles saíram por toda parte pregando. O navio de Daniel Berg são exemplos disso, deixaram tudo lá, vieram para o Brasil para pregar. Eles não advogavam a teologia da prosperidade, não. Estes homens, irmãos, dormiam no chão e davam glória a Deus. Estes homens se embrenhavam nas selvas, como fizeram o navio Daniel Berg lá no Pará. Enfrentavam perigos, necessidades, pregando o Evangelho. Quando eles pensavam em bater no Espírito Santo, eles não pensavam em sentir alguma coisa. Eles não pensavam em ver alguma coisa, eles pensavam em ter poder para ganhar almas. Thomas Barrett diz que quando foi batizado no Espírito Santo, ele disse: eu senti o peso de todo mundo em cima de mim. Eu me senti responsável por conduzir todas as pessoas do mundo a Cristo. Era essa a visão daquele tempo. É o que falta nos nossos dias, irmãos. Se nós quisermos um avivamento, não basta falar em bater no Espírito Santo, orar por bater no Espírito Santo, é preciso voltar à busca de santidade, à expectativa, à oração contínua, ao senso de urgência missionária, da iminência da vida de Jesus. Quando todo este ambiente que estava entre os primeiros discípulos, estava no início do século XX na Rua Azusa, voltar a nos circundar no século XXI, nós poderemos ver o irromper de um avivamento espiritual. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, traz de volta, Senhor, estas motivações, essas expectativas, esse desejo ardente, meu Deus, por uma vida mais próxima de Ti. Dá-nos um coração para Te conhecer, um senso de urgência, meu Deus, da iminência da vinda de Jesus Cristo. Que sintamos o peso de todo mundo sobre nós, de cada alma. Ó meu Deus, que corre o risco de ir ao inferno, Pai. Dá-nos poder nestes dias, virtude do alto, Senhor. Capacita-nos para abalar esta geração, meu Deus. Nós te suplicamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos, os que tiverem avisos, uma oportunidade. Amém. Você quer dar alguma vez, irmão Jansen? Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Queria convidar os irmãos que se congregam aqui na Capela da Piedade para domingo, evangelismo, a partir das 3h30 da tarde. Vamos se reunir na capela e vamos sair a evangelizar, irmãos. E buscar convidar pessoas para que possam vir ouvir a palavra de Deus e se converter ao Senhor. Ultimamente, irmãos, no domingo, o pastor Glauco vem pregando muito para nós que somos crentes. Então necessita pessoas a se converter. Precisamos realmente tomar essa urgência, entender essa urgência de alcançar vidas. Então novamente lembro os irmãos, a partir das 3h30 da tarde, vamos se reunir para fazer evangelismo no nosso bairro, no domingo agora. Amém. Meus irmãos, nós temos uma irmã aqui na Piedade, a irmã Francisquinha. É uma senhora já, está ali a nossa irmã, ó, ali atrás, e ela está precisando fazer uma cirurgia no olho. Ela tem um problema no olho que seria um transplante de córnea, que não é o que a gente vai fazer até pela idade dela. Ela tem um outro que tem uma catarata, e ela está, o da córnea já perdeu a visão, praticamente. O outro é o que ela vê com muita dificuldade. Então, ela tem que fazer essa cirurgia. Então, eu queria pedir aos irmãos
para contribuírem. Tem um valor para essa cirurgia é 1.700, né, irmão Rosângela? Mas já tem alguma coisa que os irmãos deram. Eu e minha esposa vamos dar alguma coisa hoje aqui também, dar cada um valor. E assim, os irmãos que puderem, contribuam, procurem a irmã Rosângela. Pedi para a irmã Rosângela. Irmã Rosângela ali, pronto. Procurem a irmã Rosângela. E hoje, se você tiver hoje, dê hoje, se não no próximo culto. Mas vamos ver se a gente completa esse valor para a irmã fazer a cirurgia o quanto antes. Tá bom, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, então, e vamos orar ao Senhor. Vamos orar pelo esposo da irmã Liz, também está enfermo. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos e te louvamos por este culto. Que o Senhor possa, meu Pai, curá-lo, levantá-lo, meu Deus, de seu leito, trazer-lhe saúde. E continua falando ao seu coração através da tua bendita palavra. Aqueles que aqui vieram, derrama a tua graça, despede-nos em paz e refletindo sobre as verdades eternas, ó Pai. Nós assim te pedimos, damos-te graças em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Irmãos, eu lembro o culto da comune, passando este sábado agora, ou outro sábado. Sábado é reunião, irmão. Sábado, lembrando que sábado é reunião de obreiros. Pastor Ládio, como é que vai ser no sábado, que eu não me lembro o que é que a gente acordou sobre a reunião? Reunião de professores às 7 horas. Missões 16h30. Irmão, por que todo mundo só lembra de uma vez quando eu termino, irmão? Como é que é? É o horário? Quer começar na 19? Pronto, então reunião de obreiros e todas as reuniões.